Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar sobre o People Engagement Survey. É o primeiro de 4 webinars que vão acontecer entre setembro e outubro. O tema de hoje é a evolução do Índice da Excelência para o novo People Engagement Survey e connosco temos Gonçalo de Salles Amaral, Head of People and Culture Consulting da CEGOC e responsável por esta iniciativa e a quem passo agora a palavra. Gonçalo. Obrigado, Luísa, e boa tarde a todos e bem-vindos. Este que é o primeiro webinar de uma série de 4 que vamos dedicar aqui a esta nossa ferramenta do People Engagement Survey, o antigo Índice de Excelência. Para tal, faço-me também acompanhar aqui pelo professor Henrique Duarte, representante do ISCTE Executive Education, que tem sido o nosso parceiro desde o primeiro momento. Professor, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Gonçalo, é um prazer estar aqui, ou seja, realmente neste reinício do Índice de Excelência agora convertido em People Engagement Survey, estive envolvido ativamente na sua mudança, que começou o ano passado ainda só com Índice de Excelência, mas já com a perspectiva de ser mudado, tal como nós apresentámos. Professor, isto, como vimos no vídeo de entrada, esta parceria já vai ao seu 9º ano e desde o início de 2016 lançámos este desafio também ao ISCTE Executive Education que se juntasse a nós no lançamento desta ferramenta de gestão. O nosso objetivo foi, desde o início, de disponibilizar esta ferramenta de gestão às lideranças das organizações, de modo a que pudessem aferir as práticas de gestão de pessoas e como é que as mesmas estão a ser percepcionadas pelo lado dos colaboradores e também de forma a que estão a impactar ou não o seu nível de envolvimento e comprometimento com a organização. Professor, considera realmente relevante o fator humano como distintivo e até diferenciador numa organização e para o seu próprio crescimento sustentado? Não tenho nenhuma dúvida, mas não sou daquelas pessoas que dizem as pessoas são a diferença. Sim, as pessoas são a diferença, não tenho, mas a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e como é que gerimos as pessoas e nas suas relações entre elas e com a organização em termos mais abstratos. Aliás, este índice nasceu, que é conhecido pelas mãos do professor António Caetano, ou seja, ele foi o primeiro inspirador e o maior inspirador, é ele que cria as 4 grandes dimensões desde o início e o ano passado, quando foi feito o convite aliás, o convite foi feito há 2 anos, mas o ano passado, quando se tornou efetivo, eu segui o que ali tinha sido dito para permitir que esta ferramenta seja de facto uma ferramenta útil para a gestão das pessoas. Elas são diferenciadoras, mas os gestores de recursos humanos e gestores em geral, a forma como se relacionam, como definem as políticas e como implementam, vai fazer muita diferença. Eu gosto de dizer nós podemos ter uma equipa, mas se a organizarmos mal, ela nunca vai ter resultado. Pode ter os melhores jogadores, mas não vai ter resultado. Portanto, as pessoas fazem a diferença, mas a organização das pessoas faz muita diferença. Professor, estas 4 dimensões de análise nós não vamos aprofundar neste webinar muito sobre elas, porque vamos ter depois a oportunidade para isso no próximo webinar. Foram depois também acrescentadas com alguns blocos adicionais, nomeadamente os fatores de retenção, que é um ranking em que conseguimos perceber qual é a relevância para os colaboradores de determinada organização de vários fatores para a sua retenção, o envolvimento organizacional, em que medimos o nível de envolvimento. Também vamos ter um webinar específico para isto, porque vale a pena realmente aprofundar esta temática. As expectativas de evolução, que é também um ranking, na perspectiva dos colaboradores, o que é que poderá ser melhorado num período seguinte, e mais recentemente tivemos este também do well-being, para o qual também vamos ter um webinar específico, porque também vale a pena aqui abordar um bocadinho mais esta componente. Isto tudo resulta depois em algumas questões, realmente no questionário, que têm cerca de 80. Há quem diga que são demasiadas questões. O que é que o professor diria a estes comentários? Ora bem, temos que fazer sempre aqui um equilíbrio entre a exigência, no fundo, que se torna exigente o preenchimento dos questionários, bastante exigente,
Portanto, quanto mais perguntas, mais exigência pode ser, mas também a riqueza do diagnóstico. O que é certo é que estas 4 dimensões, e foram simplificadas, aliás, foi um pedido que foi feito e que foi feito um esforço e retirou-se medidas que eram redundantes. Ou seja, apesar das questões eram idênticas, quer dizer, as questões eram diferentes, mas elas acabavam por estar a medir o mesmo. Ou seja, fosse na questão da dimensão organizacional, com as diferentes estratégias que apareciam, na prática elas reduziam-se a 2, que eram bastante diferenciadas. Portanto, nós simplificámos precisamente para reduzir essa pressão, mas mantermos a riqueza, ou seja, retirámos tecnicamente o que nós chamamos de colinearidade que existia para termos maior discriminação e identificação. Quer dizer, nós podemos colocar sempre, como em qualquer tudo, menos pedidos de informação, mas também a informação vai ser menos rica. Claro. Portanto, daí que 80 mais, menos, depende, pelas nossas medidas, é um valor aceitável. E vemos que não há uma significativa queda de respostas, ou seja, o que nós chamamos de dropout, não é assim grande. Talvez porque isto também é um questionário diferente. As pessoas sabem que estão a contribuir para a organização, ou seja, não é um questionário de diagnóstico simples. Elas sabem que, ao fazerem isso, utilizado pela sua organização, vai se refletir nelas próprias. Talvez por isso não haja dropout tão grande. E o que nós fizemos foi esta redução e, ao mesmo tempo, aumentar a riqueza, mas isso acho que já vamos falar daquilo que é diferente, aumentar a riqueza preditiva deste instrumento. Sim, nós também, no contacto com os participantes, também temos sentido esse feedback. Realmente tem algumas questões, mas depois o trade-off face à informação que dá e como suporta a tomada de decisão é um equilíbrio que é aceitável. Temos ainda aqui uma questão que costumam-nos colocar e o que eu gostaria também de trazer aqui para este webinar, que é o tema da transversalidade em termos das perguntas. Ou seja, nós temos o questionário tem as tais cerca de 80 questões e que nos perguntam se estas questões são transversais a qualquer setor de atividade e até a qualquer geografia. Ora bem, como disse, já na raiz, quando ele foi criado, houve essa preocupação. E agora, quando foi a revisão, novamente fizemos. Ou seja, estamos a usar medidas que são testadas para diferentes setores, para diferentes dimensões das organizações. Portanto, às vezes, há algumas que nós falámos no ano passado, pode haver uma pequena diferença nas pequenas organizações. Nomeadamente, tudo o que se relaciona com o que é hierárquico, pode haver alguma diferença, ou seja, ali ao nível das práticas, mas é pouca, porque nós depois verificamos que há uma grande discriminação e uma identificação a partir dos setores e uma identificação a partir das dimensões. Ou seja, ele realmente é aplicável e vê-se que dá o mesmo tipo de resultados consoante for, se houver semelhança entre as organizações. Portanto, isso é um bom indicador da qualidade das medidas. Elas são medidas científicas, há uma ou outra que se tem maior adaptação, mas na parte delas, ou seja, não são items aleatórios retirados assim por escolha um pouco inspirada de diferentes partes. Então, elas correspondem a dimensões que são teóricas e algumas, como nós, por exemplo, este ano, a modificação que vai ser feita no Wellbeing, permitem comparação internacional com grandes surveys internacionais. Ou seja, dão-nos essa segurança. Estas medidas são, de facto, medidas que estão testadas para diferentes contextos. É claro que, quando avançarmos para os outros países, vai haver que haver um novo fraseamento. Nomeadamente, a nossa língua, a língua portuguesa é muito rica, mas se nós aplicarmos esta língua em contextos como no Brasil, como em Angola, como no Cabo Verde, tem que haver algumas diferenças, porque as palavras não são entendidas nem as construções frásicas. Mas o que está na base continua a ser
a mesma medida e que é aplicável a diferentes contextos culturais. Efetivamente, ao longo destes, vai para 9 anos, temos feito alguns ajustes. Anualmente, costumamos fazer ajustes ao próprio questionário. E esses ajustes vêm ou do contexto que estamos a viver, e estou-me a lembrar quando passámos pelo Covid, pelos anos de Covid, depois, a posteriori, as pressões inflacionistas, que trouxeram também novos desafios. E como tal, nós também atualizámos o questionário nesse sentido, introduzimos temas relacionados com o trabalho híbrido, o remoto e o híbrido, o bem-estar, o well-being, mais recentemente, e até o tema do envolvimento organizacional que foi reforçado com a componente também do comprometimento. O que é que perspectiva agora para o futuro próximo? Gonçalo, se calhar aqui falava um bocadinho do que é esta coisa das mudanças. É assim, nós simplificámos ao nível das dimensões iniciais, das 4 dimensões iniciais, precisamente como vocês dizem, para que houvesse sempre possibilidade de termos, ou seja, sem saturar quem responde, ter estes módulos móveis para que as edições do Índice de Excelência, agora People Engagement Survey, ou seja, que as novas surveys que sejam feitas, permitam dar sempre nova informação, ou seja, uma informação que é incomparável e constante, que tem a ver com as dimensões, e outra que pode variar ao longo das edições para que permita novas formas de diagnóstico, novas perspectivas. Como disse, foi a questão do trabalho híbrido, agora o well-being. Portanto, fatores de retenção, essa é uma medida que deve ser continuada, mas permitir esta mudança. O que foi introduzido radicalmente diferente e que tem a ver com esta ideia do People Engagement Survey é não ficarmos só no diagnóstico das dimensões, mas vermos até que ponto elas têm a capacidade de predizer, ou seja, nós podemos prever, de alguma maneira, ou seja, relacionar aquilo que são as características da organização com comportamentos, ou pelo menos atitudes das pessoas. Portanto, atitudes aqui é o que nós temos. Daí que tenha sido uma grande introdução o ano passado, foi a matriz de envolvimento. Penso que é para continuar. Ela dá-nos uma boa perspectiva do que é mais positivo e do esforço extraordinário que as pessoas fazem em termos de envolvimento e, ao mesmo tempo, a intenção de saída ou, mutatis mutandis, a capacidade de não sair e das empresas reterem. Portanto, a matriz dá-nos uma visão um pouco mais complexa do que o envolvimento normal. Isso foi uma introdução do ano passado. Este ano temos a introdução no well-being, como disse, vamos ter uma medida que é mais fiável, ou seja, e comparável com outras. Retiramos o fator de tensão e substituímos por esta. Incluímos modificações na coordenação, ou seja, para que a dimensão intra-equipa que estava ausente, portanto, na questão das práticas, tínhamos a parte da liderança, mas a coordenação inter-equipa existia, mas intra-equipa nós não tínhamos tanto essa informação e passámos a ter. Portanto, vai ser uma informação de diagnóstico não só ao nível da organização, mas também por áreas da organização. Nós conseguimos perceber melhor como é que estão as equipas. Se estão mais coesas, menos coesas, estão mais envolvidas entre si, cooperam mais entre si. Esta é uma nova medida. E vamos introduzir uma medida que tem a ver, pode vir a ser flutuante ou não, mas com um aspecto mais atual. Tem a ver com o isolamento social. Ou seja, que afeta não só as áreas tecnológicas, mas aí, hoje em dia, é claro esse fenómeno. E nós vamos ver até que ponto o isolamento social é uma variável que, pronto, pode ser só uma característica da pessoa ou ela influencia realmente o desempenho organizacional e estas medidas de envolvimento. Depois gostava de dizer mais uma coisa, Gonçalo, uma coisa que eu muito aprecio no índice de excelência, quando existiu e agora People Engagement Survey tem, é a maneira como ele diagnostica não só a partir das pessoas, portanto, e tem a ver com os questionários de satisfação, mas também a partir dos gestores. Ou seja,
Houve uma alteração grande o ano passado para simplificar essa medida e padronizar mais. E termos sempre módulos que vão mudando ano para ano. Este ano, pelo desafio que foi feito, a sugestão, o lançamento, tem a ver com os desafios da cibersegurança. Ou seja, o que é que as empresas estão a fazer, as suas perspectivas face à cibersegurança. O ano passado vimos as tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, como é que as empresas viam essa mudança, e agora vamos ver mais uma perspectiva de defesa. Portanto, isso vai ser uma informação deste ano. Ou seja, as pessoas que participarem, se participarem só no questionário de satisfação, chamemos-lhe assim, questionário individual, tem estas informações que estão aqui, mas se participarem no IPG, vão ter uma informação mais rica na comparação que, ou seja, o que é que está a acontecer, quais é que são as práticas que estão a acontecer entre diferentes setores e também diferentes dimensões da empresa. Portanto, estas são as principais mudanças. Ou seja, novamente, well-being, uma medida mais fiável e comparável, introduzir uma medida mais que não existia sobre a coesão das equipas e, portanto, a coordenação, a cooperação que existe entre elas. Introduzimos uma medida de isolamento social e ver até que ponto ela é preditora de atitudes de envolvimento ou de negligência. Isso sabemos falar num outro webinar. Estas questões que vão estar no IPG, nomeadamente sobre aquele pequeno índice que nós vamos ter das perspectivas otimistas ou pessimistas sobre a economia e outros sobre a cibernética, a cibersegurança, portanto, como é que as empresas estão a encarar isso. Estas são as propostas para o novo ano, digamos que são as novidades. Uma das alterações que fizemos no ano passado, e eu vou trazê-la porque levantou algumas questões junto dos participantes, não tem a ver com o questionário propriamente dito, mas com o processo de inscrição, nomeadamente de fazerem a inscrição e identificarem o setor de atividade de acordo com o CAI, o que até aí nem sempre estava a acontecer, e portanto aqui criou-se um critério mais justo, digamos assim, mas também pelo desaparecimento do setor público. Quer comentar estas duas alterações? Ora bem, o público não desaparece completamente. Se for um organismo público, vai estar Sim. como organismo público. O que se passa é que deixamos de ter uma empresa pública como empresa pública, ou seja, essa é uma variável a ter em conta, mas na caracterização da posse do capital. Mas vamos ter mais associada e com maiores possibilidades de comparação em termos da sua atividade. O que é que se usou o CAI? Bem, dois motivos. Para já é objetivo. Portanto, sabemos, e uma empresa pode ter mais do que um CAI, não é? Mas qual é que é o CAI dominante? Portanto, permite uma menos arbitrariedade na sua classificação. E depois, porque os CAIs, eles existem para uma organização económica, mas também para uma organização estatística. Ou seja, é muito mais fácil comparar com outros países, porque eles também usam este tipo de classificação. Portanto, nós aqui, mais objetivo, permite mais comparação também internacional daquilo que se está a passar. O professor já referenciou aí há pouco sobre o tema da internacionalização, mas agora que estamos neste processo de o fazer para várias geografias, eu estava aqui a pensar também que tipo de desafios vamos ter com essa própria internacionalização. O professor já falou, nomeadamente o que temos eventualmente aqui que fazer algum rewording em termos das questões propriamente ditas, tendo em conta o idioma de cada país, mas eventualmente também poderemos ter aqui a necessidade de fazer algum ajuste nas perguntas, especificamente, diria eu, mas queria saber a sua opinião e partilhar aqui com os nossos ouvintes também,
especialmente em geografias onde a mudança cultural possa ser bastante grande. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Ásia. Não será para já, mas como a ideia é alargar para todas as geografias onde o grupo Segos está representado, e estamos representados quer na Europa, nas Américas, mas também na Ásia. Eventualmente aí também teremos que ter aqui em consideração algumas temáticas relacionadas com a cultura do próprio país, certo? Aqui, e é um dos desafios, nós também já discutimos, o primeiro aspecto é, as medidas que estão a ser usadas, elas são, de facto, comparáveis mesmo em países como a África, aliás, países que vêm em continentes como a África, a Ásia, a América, quer do Sul, quer do Norte, o leste europeu, portanto, do Norte e Sul da Europa. Portanto, estas medidas, elas são transversais e testadas, ou seja, em vários testes. Por exemplo, uma medida simples, que é a intenção de saída, ela é testadíssima em todo o lado, ou seja, aquela medida que nós usamos é a mesma medida que normalmente é usada no mundo. Qual é que é o desafio que se coloca, mas também a vantagem? É assim, e aqui deixa-me ver, o meu papel é científico, mas acho que tem a ver com um aspecto que eu valorizo muito, esta parceria com o grupo Segov em especial, anterior Nelson de Almeida, é que há aqui uma perspectiva de apoio ao negócio, portanto, claramente de que os vossos consultores vão poder ajudar as empresas, porque tem uma ferramenta de diagnóstico, e é uma ferramenta que tem duas características de diagnóstico. Uma é o diagnóstico interno, ou seja, por si só ela oferece isso, mas depois outra, e aqui não é tão vulgar, ela permite uma comparação com o setor e com a dimensão das empresas. Ou seja, há aqui uma dimensão comparativa que a Survey dá isso. As empresas conseguem perceber no seu mercado, com a sua dimensão, onde é que elas estão colocadas. Pronto, isto como introdução. Agora vamos falar dos desafios. Ora bem, isto pode querer dizer, sobretudo para algumas empresas que têm dimensões internacionais, que vão poder, dependendo da medida que este instrumento for sendo aplicado a outros países, vão poder ter comparações internacionais. Ou seja, o que é que um escritório aqui, qual é a perspectiva que ele tem de uma filial que esteja, por exemplo, em França, se for este dos países, ou Brasil, portanto, vai permitir essa comparação. Este desafio só é possível se nós mantivermos uma constância das medidas. Terceiro aspecto, e eu como disse, está bem, mas os contextos são diferentes. Ora bem, mas nós aqui podemos usar variáveis contextuais que não têm que ser forçosamente recolhidas a partir das pessoas. Nós podemos usar outras medidas que são externas. Por exemplo, podemos, se calhar, vir a enquadrar no European Social Survey, em que tem regularmente, bianualmente, uma recolha dos valores sociais que existem. Ou do World Value Survey, esse 10 em 10 anos, permite ver quais é que são os valores. Aqueles que nós estamos habituados a ouvir falar a partir do Ofsted são um pouco, às vezes, limitados. Existem outros, nomeadamente os valores do Schwartz, que têm dimensões que são congruentes ou não, e que nós podemos retirar essas informações e perceber se, por exemplo, países com maior hedonismo vai fazer uma diferença grande na maneira como os seus trabalhadores são mais leais ou menos leais. Países onde há maior autoritarismo, se há maior valorização ou não das relações em linha, ao contrário de países onde há muito mais a tendência para a cooperação, se realmente isso também se verifica na cooperação que existe nas equipas. Ou seja, vamos poder distinguir um bocadinho aquilo que é os diagnósticos das empresas e outra que é os contextos onde as empresas operam. Eu também gostaria de partilhar aqui algumas reações que tive ao longo destes anos, e sabendo que o objetivo é realmente, e tendo em conta esta nossa visão de que o fator humano é diferenciador
e pode ter impacto, um grande impacto a nível da produtividade, a nível dos resultados do negócio, etc., se também estiver envolvido e satisfeito na forma como é acolhido também dentro da organização. Por vezes tinha alguns comentários do género: é melhor não tocar nestes temas, não levantar estes temas que ainda agite demasiadas águas. Sobre os quais eu sempre tentava contrapor, dizendo que é preferível sabermos o que está a acontecer do que não saber e ser apanhados de surpresa. E por isso também sugeria sempre que este tipo de auscultação fosse feita com alguma regularidade, se não anualmente, de 2 em 2 anos, até para terem tempo para implementar medidas e poderem ver os impactos e a evolução ao longo do tempo. Concorda com esta abordagem? Gonçalo, aqui tenho uma perspectiva um pouco médica, que é assim, se eu não quiser comer bolos, ou se eu quiser comer bolos, devo ou não avaliar os meus diabetes? Se eu quiser ter uma comida rica em gorduras, eu gosto de um certo presunto, alguma coisa assim, devo ou não avaliar o colesterol que tenho? Ou seja, depende, é uma questão de diagnóstico. É certo, são temáticas. As pessoas estão a responder, para já há uma coisa que acho bastante apreciável por parte da CEGOC e o cuidado que tem no People Engagement Survey é a proteção do anonimato. Ou seja, as pessoas, nós não sabemos quem é, e eu então nem sei quem é que são as empresas, que isso é uma coisa que faço questão, ao abrigo do RGPD. E depois se nós perguntamos às pessoas, as pessoas ficam a pensar nisso. Eu acho que as pessoas pensam nesses assuntos, mesmo que não lhes pergunte. Ou seja, e não acho que seja uma pergunta, ou algumas perguntas que são feitas no tanto, não temos temas sensíveis. Podíamos ter. Pode ser, por exemplo, questões como o assédio, podem ser muito complexas, mas há questões de discriminação que podem, apesar de criar questões que nós não temos, mas se calhar são muito importantes serem perguntadas. Portanto, e aqui há empresas que podem mesmo arriscar e quererem um modo específico para elas em questões sensíveis. Mas as questões que estão nesta survey não são muito sensíveis. Não, daquilo que conheço cientificamente, não há essa questão. E isso também se afere em termos científicos, ou seja, nós encontramos variabilidade nas questões, quer dizer que as pessoas estão a responder com uma certa honestidade face a isso. Portanto, acho que se não se deve perguntar, acho que se deve perguntar sim, com cuidado. Ou seja, como disse, medidas que toquem em temas muito sensíveis, esses são precisos ter cuidado, mas não é o que se passa nas medidas que estão aqui. Ou seja, vamos aqui um exemplo. Devemos ou não falar das relações com as FIAs? Quer dizer, se não avaliarmos, como é que sabemos que, e nós sabemos que as FIAs são essenciais em qualquer implementação de uma política nas empresas. Ou seja, as FIAs de topo e as intermédias, as estruturas intermédias, ou elas funcionam e realmente as políticas têm capacidade de se tornar efetivas, ou elas não existem. Ora, se nós não perguntarmos, como é que vamos saber o que é que está? Até para suportar a tomada de decisão e a criação de prioridades de atuação, é importante ter dados concretos e não fazê-lo com base em percepções, e por isso também por isso, esta ferramenta é uma mais-valia. Além do mais, também tem uma série de outros serviços associados, nomeadamente o suporte ao processo de comunicação, que é importantíssimo nestes processos, quer seja a comunicação dos resultados, de eventuais planos de ação junto dos vários coletivos, sejam as direções, as outras lideranças, sejam os próprios colaboradores, mas também aqui a comunicação eventualmente de medidas e de modelos que estejam postos em prática e eventualmente podem não estar a ser percepcionados da mesma forma pelos colaboradores. Isto é importante saber-se. Mas vou deixar aqui de falar em causa própria e se calhar seria agora uma boa altura para partilharmos alguns testemunhos de representantes de organizações que têm participado e continuam a participar nesta nossa iniciativa, também para ouvir as suas opiniões.
Bom, eu vejo vantagens internas e externas. Internas, como disse, o dar-nos consciência, podermos discernir sobre aquilo que são as questões fundamentais na gestão das nossas pessoas, no seu sentimento, a forma como as diversas equipas se sentem e sentem a organização face aos seus desafios. Externas também, porque é um elemento de credibilidade e de construção de confiança junto dos nossos parceiros e, sobretudo, uma declaração de compromisso forte com as pessoas e com a gestão das pessoas, orientada para a excelência. Estamos muito contentes, portanto nós já participamos desde, penso eu, 2018 no estudo do Índice da Excelência. Nós damos muita importância ao tema dos recursos humanos e estamos novamente satisfeitos por obter mais uma vez este reconhecimento que reflete naturalmente os sentimentos dos nossos colaboradores e isso é o essencial. Ou seja, vai nos deixar, no fundo, o trabalho também facilitado, porque não só vai nos indicar aquilo que já estamos bem, mas aquilo que também ainda podemos não estar tão bem e que possam ser áreas de melhoria. E sim, no fundo, facilita-nos o caminho. O foco é no capital humano e dessa forma conseguimos perceber o que é que as pessoas pensam, o que é que sentem e só dessa forma conseguimos tomar decisões corretas para o futuro de toda a organização. Portanto, sim, vamos continuar a fazer como sempre fizemos, a olhar para os resultados, a pensar sobre eles e a decidir em cima deles. Eu agora, se calhar, deixaria estes minutos finais para também darmos aqui alguma voz aos nossos ouvintes, a ver se têm questões que gostassem de colocar, de nos colocar ao professor Henrique Duarte e a mim. Luísa, Sim, Gonçalo, tens temos aí algumas aqui, questões? claro que sim, temos tido aqui algumas interações no Q&A e vou começar aqui por partilhar a primeira. Então, ao longo dos últimos 8 anos desta iniciativa, podem partilhar o que tem sido a evolução dos resultados globais do estudo? Oi. Temos várias, mas eu se calhar diria, depois passo a palavra também ao professor, mas eu diria que, assim de uma forma global, que o nível de satisfação globalmente ao longo dos oito anos esteve sempre a melhorar nas várias dimensões de análise. Inclusive nos anos do Covid, nos 2 anos de Covid, as melhorias foram muito ténues, mas houve melhorias e a partir daí, estes 2 últimos anos, houve uma quebra generalizada. Uma quebra generalizada, não muito acentuada, mas uma quebra desses valores de satisfação não tanto nas 2 primeiras dimensões de dinâmica organizacional e práticas, mas mais no clima e na gestão de pessoas. No clima muito relacionado também com o bem-estar e na gestão de pessoas muito relacionado com todas estas componentes de progressão, gestão de carreiras. Esta também é a dimensão que tipicamente ao longo de todos estes anos tem tido pontuações mais baixas comparativamente com as outras 3. Mas tem vindo a melhorar e estes 2 últimos anos houve uma pequena quebra e foi essencialmente de uma forma genérica, obviamente depois há diferenças de setor para setor e de organização para organização, mas globalmente foi a evolução que temos visto. Também vimos evoluções a nível dos próprios fatores de retenção, nomeadamente com o Covid, todos os temas relacionados com a flexibilidade e do trabalho híbrido, que estavam a meio da tabela do ranking, passaram logo para 2º lugar, e portanto isto demonstrou a relevância que estes temas, e continuam lá, ainda hoje, ou pelo menos na última edição ainda estavam, e portanto isto demonstra que vieram para ficar, e é realmente um tema relevante, mas também os temas das remunerações, que curiosamente não estavam em primeiro nem em 2º lugar, o que estava tipicamente e ainda está em primeiro lugar é o gosto pelo trabalho que se desenvolve. É a primeira razão que faz com que as pessoas se mantenham nas organizações, e a seguir tínhamos a relação com a chefia e com os colaboradores e com os colegas. Portanto, estes 2 começaram a descer no ranking e começou a subir no ranking dos fatores de retenção o tema do híbrido e das flexibilidades,
o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o tema das remunerações também atrativas, especialmente depois do Covid, com a pressão inflacionista. Também as pessoas ficaram mais sensíveis a esta temática. E diria que, assim, de uma forma global, é esta a evolução que temos visto. Depois, em setores de atividade, depende de setor para setor. Obviamente temos uns setores que tipicamente têm valores mais altos, em termos destas classificações, nomeadamente a banca, seguros e serviços financeiros e também a consultoria e serviços profissionais, e outros com valores mais baixos, ou onde a quebra foi maior, nomeadamente nestes 2 últimos anos. Por exemplo, a saúde, o setor da saúde, depois do período crítico que foi e exigente do Covid, teve uma quebra grande nestes 2 últimos anos. Portanto, isto é de uma forma global, posso partilhar. Não sei se o professor quer partilhar mais alguma informação ou complementar. Eu penso que há algumas questões na comparação entre anos. Como as amostras vão sendo diferentes, às vezes é difícil de comparar. Agora há uma coisa que o Gonçalo tocou que é muito interessante e que esta survey dá. É a posição relativa, quando ela muda, ou seja, mais do que os valores em termos absolutos, que eu tenho, como disse, algumas questões e custa-me bastante a comparar. Já quando nós comparamos relativamente ou entre setores, ou dentro dos setores, como por exemplo os fatores de retenção. Se os fatores de retenção estão a mudar, o que é que está a acontecer? Ou por exemplo, se as matrizes estão a mudar em termos de envolvimento, o que é que está a acontecer? Ou seja, as relações que há entre indicadores, para mim interessam mais e elas vão modificando, porque elas espelham o que é que vai acontecendo, quer dentro das empresas, quer no mercado mais em termos gerais. Mais questões? Luísa. Sim. Então, temos aqui outra questão, que é, uma vez que todos os anos fazem ajustes ao questionário, as organizações conseguem ter uma comparabilidade ao longo dos anos para aferir a sua própria evolução? Isso até deixaria o professor responder. E é assim, os ajustes foram feitos nas dimensões base o ano passado, ou seja, digamos que nos anos anteriores, ou seja, nesta transição para o People Engagement Survey, houve não uma ruptura, mas houve uma modificação mais expressiva. Mas houve um cuidado em que as medidas tivessem a mesma natureza. Por exemplo, uma medida que mudou há 2 anos, do ano passado, ou seja, do ano passado relativamente há 2 anos, e vai mudar este ano, vai ser a medida do well-being. Mas ela está a medir a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, e esperamos mais fiável. Ou seja, o valor não é inteiramente comparável, a realidade é. Mas não se está à espera de mudar muito mais. Ou seja, este ano foram estas introduções pontuais. O que se está à espera de fazer, sim, é de modificar o que são os módulos móveis. Ou seja, num ano, nós, se calhar, este ano, nós não só introduzimos o well-being, mas os fatores mais preditores do well-being. Assentámos no modelo conhecido como o modelo dos recursos e das exigências, e o ano passado e este ano vamos ter esse módulo. E se calhar para o ano vamos deixar de o ter. Portanto, é isso que vai acontecer. Mas as dimensões base, as 4 dimensões base e a matriz de envolvimento, é expectável que se mantenham agora de maneira estável para permitir esta comparação. Mas assegurou comparação com anos anteriores. E se ainda tivermos tempo, que eu acho que ainda temos uns minutos, temos aqui mais algumas questões, Gonçalo. Então vamos a isso. Sim. Qual o período do ano em que as organizações poderão participar nesta iniciativa? Podem participar em qualquer altura do ano. A ideia exatamente era de ter essa flexibilidade, porque cada organização tem a sua realidade e apesar de nós percebermos que há uma afluência maior neste período de setembro a dezembro, temos outras organizações que participam noutras alturas. O único tema que nós temos é que para criar um ranking para determinado ano, por exemplo agora o de 2024, nós vamos ter que o fechar a determinada altura. Estávamos a fechar a 30 de novembro, mas desde o ano passado que já alargámos esse prazo até 15 de dezembro e, portanto, se até 15 de dezembro a organização tiver os questionários respondidos, entra para o ranking. Se não tiver, continua a ter toda a informação que necessita, continua a ter os seus próprios resultados
Inclusive, nós damos a informação qual era o posicionamento no ranking, caso tivessem fechado os questionários naquela altura, mas não podem entrar para o ranking, porque nós a determinada altura temos que realmente os fechar para fazer os cálculos, mas poderão participar em qualquer altura do ano. A decisão é total das organizações. Acho Temos que ainda mais alguma? mais uma. Acho que ainda Ainda conseguimos Conseguimos chegar fazer. aqui. Ok, então, esta ferramenta deverá ser aplicada a toda a organização ou poderá ser aplicada a partes do seu coletivo global? Eu vou deixar primeiro com o professor dê a sua opinião. Eu tenho uma que também partilho, mas vou deixar primeiro que o professor diga a sua. Ora bem, depende muito do propósito da organização e da dimensão da organização. Em organizações mais pequenas, médias, se reduzirmos muito as respostas, corremos alguns riscos de enviesamentos, até porque há diferenças entre áreas e perdemos essa capacidade de diagnóstico. Quando avançamos para empresas maiores, se calhar podemos trabalhar com amostras mais pequenas. Porquê? Porque elas refletem que há um número que nós dizemos que é um número estatisticamente significativo e que pode realmente, ou seja, a partir de um certo momento, uma resposta adicional já não faz tanta diferença. Aliás, um dos fatores de correção que foi introduzido o ano passado tem a ver com o cálculo do ranking, em que se verificou que havia uma desproporção entre as pequenas, as médias e as grandes empresas. Ou seja, as grandes empresas podiam ter muitas pessoas a responder, mas nunca conseguem atingir todo o seu universo comparativo com uma pequena empresa. Ora, isso não vai fazer diferença no ranking final, o número absoluto, mas sim o número relativo. Portanto, essa foi uma introdução que fez. Portanto, a minha opinião é que é importante que se recolha uma amostra que seja representativa da empresa. E quanto mais pequenas forem as empresas, maior deve ser o universo. Eu concordo com o professor e até diria mais, eu normalmente até sugiro que façam para todo o universo, pelas razões que o professor já falou, mas também pela taxa de participação média. Nós sabemos que nas grandes empresas uma taxa de participação média anda nos 55%, 56%. E, portanto, se eu também reduzir o próprio universo, posso ter aí perigos também de como é que eu vou reduzir o universo, se não vou enviesar depois as respostas, porque seleciono por critérios que poderão pôr em causa, além de poder criar aqui temas de comunicação, de porque é que há determinados colaboradores que são chamados a participar e outros não, e portanto sempre que seja possível também sugiro sempre que o apliquem a todo o universo. E acho que já estamos mesmo no finalzinho, não é? Pois já estamos até a passar, portanto, a nós restamos... Quero agradecer ao professor por estar aqui connosco, marcamos encontro daqui a mais umas semanas, porque este é o primeiro de 4 webinars. Vamos ter agora o próximo no dia 8 de outubro, vão ser todos à mesma hora, às 17 horas. No dia 8 de outubro vamos aprofundar um pouco mais o tema das 4 dimensões de análise. Depois, no dia 14 de outubro, sobre o tema do envolvimento e comprometimento como um fator de performance e retenção. E depois um último webinar, já no dia 21 de outubro, também à mesma hora, esse aí mais sobre o tema do well-being, o bloco adicional do well-being. Obrigado pela vossa participação e até breve. Até breve. Obrigado, professor.